Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Meus queridos e amados irmãos, aqui quem vos fala é o diácono João Batista. Sirva ao Senhor na Igreja Assembleia de Deus em Codó, igreja presidida pelo muito digno pastor José Gomes de Oliveira. E em seu nome eu cumprimento todos os demais pastores, dirigentes, superintendentes, professores da nossa cidade. Também quero cumprimentar o muito digno pastor Francisco Soares Raposo Filho, e em seu nome todos os demais membros da mesa diretora da nossa convenção. Cumprimento também o pastor Rosivaldo Cardoso, com toda a equipe desta grande secretaria que faz um grande trabalho, né? E em seu nome eu cumprimento todos os superintendentes do nosso estado, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Meus queridos e amados irmãos, temos a lição 9 para 31 de agosto de 2025, onde o assunto diz: uma igreja que se arrisca. Textuário: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Atos 7:55. Verdade prática. A igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Meus queridos, a leitura bíblica para hoje, segunda-feira, encontra-se em Mateus, capítulo 10, versículo 16, que diz: eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos, portanto sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Meus amados irmãos, aqui nós vemos Jesus, o mestre divino, depois de escolher os seus discípulos, ele faz agora a eles uma recomendação. Jesus prepara os discípulos para as perseguições. E ele começa assim: eis que eu vos envio como ovelha ao meio de lobos. Os discípulos são comparados como ovelha e no meio de lobos. Aí ele diz: portanto, e agora que ele dá o comportamento, portanto, sedes prudente como a serpente. Meus queridos e amados irmãos, a prudência da serpente é um animal sábio, cauteloso, que usa toda a sua sabedoria e a sua inteligência, né? E Jesus pediu que os discípulos usassem a prudência da serpente e a simplicidade das pombas. As pombas, ela nunca provoca o inimigo, mas ela usa da sua simplicidade. E os discípulos aqui, enviados ao meio de lobos, a oposição dos fariseus aos discípulos foi comparada à atitude dos lobos para com as ovelhas, devastando. A única esperança dos discípulos era procurar o seu pastor. A proteção, nós também podemos enfrentar hostilidade semelhante à deles, mas devemos procurar o nosso pastor. E eles procuraram, né? Não devemos nos comportar como fantoches, ingênuos, nem ser conveniente com a mentira. Devemos encontrar um ponto de equilíbrio entre a sabedoria e a adaptabilidade ao fazermos a obra de Deus. Estevão, este homem, nós vemos aqui na leitura bíblica, Estevão cheio de fé, de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre os povos. Mas logo levantaram alguns contra ele, e esses alguns eram das sinagogas, né? Eram os libertos era o nome, né? Sirineus, os de alexandrinos
e das Cilícias, né? E eles disputavam com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Aí eles usaram aqui de inveja, né? Levantaram falso testemunho contra Estevão. Mas o bom é que no versículo de número 15 diz: e todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram no seu rosto como o rosto de um anjo. Que simplicidade de um homem de Deus, né? E eles, ouvindo isto, influenciaram-se o seu coração contra Estevão. E nós vemos aqui que eles, né, naquele momento, Estevão fixou os olhos no céu. Oh, que coisa maravilhosa! Não tem outro olhar a não ser para o céu, para cima. Estevão fixou os olhos no céu e viu Jesus que estava à direita de Deus. E ele disse, eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Ele contemplou o seu mestre, o seu Senhor, o seu grande pastor, o grande pastor das ovelhas em pé. E nós vemos, meus queridos, que mesmo assim, eles se arremessaram contra Estevão com as suas pedras, mas mesmo assim, ele continua em defesa da fé. Ele, no versículo de número 60, diz: e pondo-se de joelho, clamou com grande voz: não lhe impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Meus amados e queridos irmãos, a verdade prática diz assim: a igreja foi capacitada por Deus. É Deus quem capacita, é Deus que abençoa. Basta ter a parte do homem. Qual é a nossa parte? É estar sempre na escola bíblica dominical, dedicadamente, assiduidade da escola, lendo a palavra de Deus. E aí vem a capacitação de Deus pelo Espírito Santo. Eu quero convidar você que vai ouvir esse áudio, que vai à escola dominical, e convida uma pessoa. É a maior escola do mundo, onde nós aprendemos as coisas maravilhosas de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.